E quanto mais você crescer, maior o risco, porque quando você está baixinho, qualquer fundação suporta. Quando você começa a crescer e escalar, aí, o vento lá em cima bate diferente. A gente sempre vai ter dor na vida. Nada é fácil. Nada é fácil. Se você viver com propósito, tem dor. Você viver sem propósito, tem dor. Que cada oportunidade na vida, se bem trabalhada, bem aproveitada, ela pode realmente abrir os caminhos. Às vezes eu prefiro que você não me dê R$1, mas você me dê uma informação que mude meu game pro resto da minha vida. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Capitalcast. Estou aqui com meu parceiro Fábio Soito, nosso licenciado, nosso jurídico aqui da Capital. Tudo ótimo, Marcelo. Agradeço aí o convite para participar no Capitalcast. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Pessoal, e hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, um parceiro aqui da Capital, já de algum tempo, que veio já desenvolver alguns projetos aqui dentro para a Capital. E eu admiro muito esse profissional, não só como profissional, como pessoa também. É um amigo meu, é o David Albert. Seja bem-vindo, David. Maravilha. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, podendo somar aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí com informação e o que a gente tem para poder somar aí com vocês hoje. O David é da DSX Arquitetura. Então, antes de a gente começar a falar sobre arquitetura, construção, incorporação, vamos conhecer um pouquinho quem está por trás desse profissional aqui magnífico. Fala um pouquinho de você, David. Quem é David? Que é casado? Com quem? Que estudou? Onde fez? O que fez? Bom, vamos lá. Aproveita, me conta também onde é que você faz esse corte de cabelo, que eu achei sensacional. Depois eu te passo o contato. É o mesmo que eu. É o mesmo do Marcelo. Bom, eu sou o David Albert, eu sou o fundador da DSX Projetos, é uma empresa de arquitetura, e eu digo que o nosso diferencial maior é sempre focar no resultado do nosso cliente. Eu venho de uma veia do varejo, fui gerente de arquitetura no Pão de Açúcar, gerente nacional de arquitetura, então cuidava de todos os projetos lá de expansão, reforma, atendimento de notificação, então sempre no cunho técnico para viabilizar o melhor resultado no menor prazo, porque a operação tinha que continuar funcionando, né? E quando nós voltamos para fazer incorporação também, né, além do varejo, que a gente atende até hoje também varejo, a gente trouxe um pouco dessa veia, dessa visão estratégica para o nosso negócio, né? Mas aí respondendo, estou pulando um pouquinho aqui, mas falando de mim, né? Vim do varejo, hoje eu tenho 4 filhos, né? Minha filha mais velha tem 15 anos e o mais novo tem 10. Minha filha, então, muito projeto. Tinha cabelo no primeiro, né? Tinha cabelo na época, mas... Entendo. Hoje eu tenho 4 filhos, sou divorciado, mas tenho um ótimo relacionamento com eles, ficam comigo metade do mês, uma dinâmica aí bem atípica, né? Porque a gente fala muito da mãe solteira, né? Mas hoje, por exemplo, meus filhos ficam uma semana comigo e uma semana com a mãe. Então, na semana que estão comigo, eu cozinho, levo na escola, ajudo a fazer lição de casa e toco a empresa também. Solteiro. Pai solteiro. Então, sei um pouquinho das dores aí, mas muito feliz por eles, porque deram o gás necessário para a gente chegar onde a gente está hoje. Eles são os maiores projetos do David? Com certeza. Com certeza. A minha tatuagem com a data de nascimento deles aqui, né, tem a flecha em cada um deles, que é a visão que eu tenho. Cada filho meu tem que ser uma flecha aí na mão de Deus, né, principalmente, para o destino que eles têm aí para cumprir nessa terra. Legal. Mas o David paulistano, nasceu aqui em São Paulo? Nasci aqui em São Paulo. Na verdade, nasci na periferia de São Paulo. Meu pai é arquiteto também, né? Sempre conta essa história. Ele, na verdade, teve uma história bem difícil de empreendedorismo e de desafio e de romper, disruptiva mesmo, né? Do cenário da família. Tanto que ele se formou num ano, eu entrei na faculdade no ano seguinte. Meu pai se formou em 2004 e eu entrei na faculdade em 2005. Estudaram juntos? Basicamente. O último ano da faculdade, a gente tinha escritório juntos, né? Mas ele tem a parte de serralheria, vidraçaria, marcenaria. Então, ele leva o conhecimento técnico da arquitetura mais para o eiro, né? Para a gestão dos executores. E aí, a partir daí, foi base para grande parte do resultado que eu tenho hoje aí. Se fosse falar do David hoje, David, quantos por cento David arquiteto, quantos por cento David empresário? Ótima pergunta. Sensacional mesmo. Ótima pergunta. Eu falo para todo mundo que eu sou mais empresário do que arquiteto, porque hoje eu tenho um time de 30, acho que fiz até essa contagem ontem, de 33 arquitetos homologados à nossa empresa. Então, eu sempre aloco os arquitetos dentro das demandas que mais faz sentido para o perfil de cada um deles, para que eles tenham mais à vontade para poder trazer o melhor resultado. Então, obviamente, né, eu dou os direcionamentos técnicos, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, mas o time são os especialistas naquilo que eles fazem. E a minha visão estratégica de negócio é poder estruturar toda uma esteira, uma composição que faz sentido para o cliente, que faz sentido para a DSX e que faz sentido para o nosso time.
né? Então, por exemplo, o modelo de negócio que a gente faz hoje, né, como eu falei, de homologação, são prestadores de serviço, todos os arquitetos que compõem o nosso time, mas são treinados dentro da nossa metodologia, dos nossos processos, mas eu prizo muito pela qualidade de vida que eles possam ter, né? Eu falo que a ADSX como arquitetura é um meio, então ela tem que ser o meio pelo qual o meu cliente tem o resultado dele, eu tenho o meu resultado como empresário e o meu time tem o resultado dele. Porque se não tiver sentido para ele o que ele está fazendo para mim, ele não vai fazer com qualidade, ele não vai fazer com propriedade, né, com dar prioridade também. Então, é equilibrar todos esses interesses, né, do arquiteto, do meu cliente, para que todos no final tenham um resultado melhor. E quem faz isso é o empresário, né? Sem sombra de dúvida. Acho que esse é o grande desafio, né, Fabião? Porque às vezes a gente foca no que a gente faz ali, até porque a gente é apaixonado pelo que faz, mas se a gente não tiver a visão empresarial, não se sustenta. No final do mês a conta não fecha e não tem resultado, né? Isso é uma grande verdade, né, Marcelo? E é muito interessante o que o David trouxe aqui para a gente, que realmente essa visão do empresário é uma visão diferenciada do profissional arquiteto, por exemplo, no meu caso, como profissional advogado. Realmente o empresário tem que ter uma visão mais estratégica, mais ampla do negócio, porque ele realmente precisa manter o equilíbrio, né? A gente até brinca dos pratinhos, para satisfazer, ter uma satisfação da própria equipe, né, na realização do trabalho e, ao mesmo tempo, atender os interesses do cliente. Então, é muito, muito legal essa posição aí do David. E é um ecossistema que você para pensar que se todas as peças que compõem esse ecossistema estiverem em equilíbrio, ele cresce. É igual o corpo humano. Se tiver uma célula que está fora da vibração certa, todo o corpo perece. Então, não adianta eu visar o meu lucro máximo, né, colocando a língua de fora do meu funcionário, do meu colaborador. Não adianta só o meu cliente ter um lucro máximo e eu trabalhar sempre no limite. Então, o ecossistema tem que funcionar, tem que ser justo, equilibrado, mas tudo funcionando com sentido é crescimento na certa. Mas para que isso funcione, que isso aconteça, é por isso que eu perguntei esse percentual, né? Porque fica fácil quando você tem a visão de empresário, né? Porque o seu cliente na outra ponta, né, do lado de fora, ele é um empresário também. Se você tem essa visão equilibrada na parte profissional sua de arquitetura com a parte empresarial, você enxerga a dor do outro lado e consegue entender os porquês do outro lado, né? Exato. E quando a gente se depara com um profissional altamente, às vezes pode ser um fenômeno naquilo que faz, né? Pode ser na advocacia, pode ser na arquitetura, na engenharia, mas se ele não tiver, ele pode ser o melhor engenheiro, mas se ele não tiver a visão do outro lado, do empreendedor, do empresário que está na outra ponta, ele vai começar a ter divergência, vai começar a defender coisas que não, infelizmente, não é por conta do que o incorporador ou que o empresário não quer que seja daquele jeito, é que às vezes daquele jeito a conta não fecha, né? E aí não adianta nada você ter um projeto bonito que não é rentável. Maravilhoso e não traz resultado. Exato. Eu acho que isso cabe, inclusive, para os projetos do varejo, como o David falou, que também atua. Eu vou trazer uma situação até engraçada que aconteceu já comigo, né? Eu, pessoa física, tá? Minha ideia era fazer uma grande reforma na minha casa, me planejei para reformar a casa e a área de lazer. Tá, realmente uma arquiteta fantástica, tá? Fez um projeto maravilhoso, só que eu acho que faltou um pouco de alinhamento na época, porque a área de lazer ficou um espetáculo, só que o dinheiro acabou para fazer a obra da casa. Eu acho que faltou um pouco de equilíbrio. Peraí, como é que a gente faz a casa e a área de lazer com orçamento? Aí tem uma área de lazer realmente maravilhosa, mas eu ainda preciso fazer agora uma segunda etapa. Tá? Então, essa visão é muito importante, né, David? E esses dois pontos, né, que a gente colocou agora, esse tempo no varejo deu muito essa profundidade para mim. Porque eu tinha que entender que a gente tinha uma operação que tinha que funcionar e a gente tinha que dar todo o suporte técnico para que aquilo funcionasse de forma correta. Então, sempre foco no resultado. E aí, bati o resultado, agora eu volto para deixar essa entrega bonita, agradável e tudo mais, né? Chegava um valor e você tinha que fazer um projeto daquele valor no melhor projeto. Exatamente. Possível, e o segundo ponto que a gente falou da gestão, eu vi no varejo, às vezes o cara que era diretor do e-commerce virava diretor operacional, depois ele virava diretor de marketing. Como que o mesmo cara consegue transitar em áreas tão diferentes? Por quê? Porque aí é o empresário. É padrão de tomada de decisão, é foco no resultado, é gestão de gente. E aí, se o cara tem isso bem dentro dele, cara, ele vai gerir qualquer área, né? Se ele tem o cara técnico bom debaixo dele, tem a gestão tem a visão do gestor.
E é o que você falou do empresário, né? Quando trazendo para o nosso lado agora, se o cara é engenheiro, arquiteto, design de interiores, do marketing, se ele é o empresário, ele vai entender que ele faz parte de um todo e ele tem que fazer decisões que esse todo funcione, né? Então, tem essa diferença. E aí, o que você perguntou agora sobre a questão do valor, era assim também. Por exemplo, o pessoal falava assim, Pão de Açúcar. Então é a maior companhia do Brasil, então... Não. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei no Pão de Açúcar... Não é grande à toa, né? Exatamente, né? A gente, em 2012, quando o Casino assumiu, o custo de uma loja do Pão de Açúcar estava em torno de R$25 mil o metro quadrado. E eu lembro muito bem que o novo acionista falou assim, olha, se vocês não baixarem para 19 mil o metro quadrado, não vai ter mais loja do Pão de Açúcar. Como não vai ter loja do Pão de Açúcar? O cara era o dono do negócio e ele falou. E aí a gente começou todo um trabalho de reengenharia, repaginação das lojas para poder fazer entrar dentro do valor. E aí foi nessa época que o Pão de Açúcar... Tenho certeza que fez às 19. Não, e fez, lógico, né? Eu não duvido nada, se bobear chegou a 17. Mas aí, nessa época que você fala, o que aconteceu com o Pão de Açúcar quando tinha aquela monte de vaquinha, aquele monte de coisa, e hoje a loja toda de bloco aparente? Foi nessa época que a gente trabalhou nessa parte. Então, o pessoal de Visual Merchandising fez um ótimo trabalho na parte do custo mesmo de marketing, posicionamento, e nós, na engenharia, começamos a discutir qual era o método construtivo que dava para chegar no resultado. Por quê? Porque tinha um teto, o dinheiro não é infinito. Né? Então, pode ser a maior companhia do mundo, dinheiro não é infinito, e o departamento tem um budget um orçamento que tem que prestar conta para o investidor no final do ano. Uma nota de R$50 é R$50 em qualquer canto. Exatamente, né? exatamente. Então, tem que saber usar, e essas empresas, principalmente essas empresas grandes, elas não são grandes à toa. Né? Elas não se tornaram grandes de qualquer jeito. É porque sabem fazer o serviço, né? Sabem fechar os números de forma eficiente, né? Com alta performance, e com isso faz ela crescer. Então, é nisso que eu acredito. Mas, vamos lá, ele tem que escapar um pouco do David, mas eu vou trazer ele para o David de novo. Né? Porque aqui é sobre gente, David. Sempre eu acredito que tudo é sobre gente, é sobre pessoas. Né? Mesmo a gente falando do Grupo Pão de Açúcar, no final da conta é gente. Né? São os diretores, são os funcionários, pessoas, né? São os clientes, né? Os consumidores, sempre, ele está sempre sobre pessoas. E onde que o David quer chegar? Qual que é o plano? O que sonha? O que motiva o David? O que tira o David da cama, né? No dia frio? Conta pra gente. É muito legal essa pergunta, porque... No final é sobre isso. É sobre isso, exatamente. Eu sempre fiquei me questionando muitas vezes sobre isso, sobre visão de propósito, sobre vida, sobre planos, né? Para mim, eu tenho um propósito muito claro sobre a importância que eu, David, tenho nos lugares onde eu vou e o quanto eu posso contribuir positivamente para as pessoas. Né? As pessoas, assim, o senso de propósito para mim é saber que a pessoa que dispensou 1 hora do tempo dela para sentar comigo vai levantar e falar, cara, foi a melhor hora do meu dia. Cara, tive um insight, tive uma ideia, me ajudou com alguma coisa. Essa questão de somar na vida do outro. E eu sempre tive isso, sempre. Né? Mesmo sem entender isso claramente como um propósito, sempre tive. E por pensar assim, foi onde eu tive muito resultado no Pão de Açúcar. Porque eu cheguei lá em 2012, eu não sabia nem o que era gôndola. Eu não sabia o que era gôndola, eu não sabia o que era FLV, eu não sabia o que era gás refrigerante, balcão refrigerado, selfie. Eu não sabia nada disso, nada. 6 anos depois, eu estava saindo de lá como gerente de arquitetura. Mas por quê? Relacionamento com as pessoas. Eu sempre entendi que o técnico, meu par, o estagiário, meu gerente, meu diretor ou departamento de outra área é uma pessoa que está por trás daquele cargo, daquela função. Então, se eu me conecto com a pessoa por trás daquilo e ajudo ela no que ela precisa, sou solícito em poder contribuir de alguma forma, quando eu precisar, essa pessoa também vai estar lá para me ajudar. Então, depois que eu saí de lá, eu tive cliente de indicação de estagiário, de arquiteto, de gerente, de coordenador e de diretor que trabalhou comigo no Pão de Açúcar. Então, os resultados foram exponenciais por causa das conexões com pessoas. E aí começou a fazer sentido para mim. E aí eu falei, o que é propósito? É aquilo que você faz sem dinheiro, é aquilo que você faz, se tiver que fazer por uma semana, virar à noite, você faz porque está atrelado ao seu propósito. É aquilo que te move. E aí, para mim, isso fez sentido. Então, hoje, né, trazendo para tudo que eu faço hoje, obviamente, a gente tem conta para pagar, tem que ganhar dinheiro, obviamente, mas sempre para mim, tem a ver com o propósito de fazer sentido para mim e para as pessoas com as quais eu convivo, meus clientes, a minha equipe. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Se você equilibra isso de forma a fazer sentido para todo mundo, há o crescimento.
Então, hoje, o meu propósito é desenvolver e ajudar as pessoas a terem o resultado que elas esperam. Para mim, eu entendo que essas pessoas que comemoram o sextou aí, né, nos grupos do WhatsApp, é justamente porque estão fazendo coisas que não era para estar fazendo, né? Não faz parte do propósito. E aí a pessoa vive realmente num conflito interno, numa luta, e acaba fazendo de qualquer jeito, que é o que a gente vê na maioria dos casos, né, Fábio? É verdade. As pessoas trabalhando para cumprir tabela, porque se não chegar no horário vai ser mandado embora, ou vai entregar o mínimo possível ali para bater a meta, sabe? E eu não acredito no crescimento, no desenvolvimento dessa forma, e acho que até é ruim não só para o empresário que tem uma pessoa dessa na equipe, mas também para a própria pessoa, porque ela não se desenvolve, ela trabalha no sofrimento, né? Ela trabalha 5 dias para viver 2, não é? E assim, Exato. fala, poxa, era só mudar de ramo. É só buscar, né? Não é? Era falar assim, eu gosto de desentortar clipes, vou ser o melhor desentortador de clipes do Brasil e vou ganhar dinheiro com isso. Agora não, a pessoa sofre ali, vai fazendo de qualquer jeito e gera sofrimento para ela, para a empresa, para os pares, né? Vai desengajando todo mundo, não traz o retorno para a família, não dá conforto para os filhos, para a esposa ou para o marido. Então, é tão simples, né? É só entender o propósito, igual o David falou. Né? Eu tenho um propósito disso. Você pergunta para as pessoas qual é o seu propósito, as pessoas não sabem. Não sabe. Já está na ponta da língua. As pessoas falam assim, pô... E eu acho que o ponto principal, e aí é uma coisa que eu falo bastante também, eu aprendi, a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e vai entendendo algumas coisas, né? A gente sempre vai ter dor na vida. Nada é fácil. Nada é fácil. Se você viver com propósito, tem dor. Você viver sem propósito, tem dor. Escolhe a dor que você quer sentir. Escolhe a dor que você quer sentir, exatamente. É isso, entendeu? Você vai trabalhar, escolhe o trabalho. Exatamente. Que você quer ter. Exatamente. Então, quando você entende isso, e todo resultado significativo, ele vem através de um esforço, né? Tudo que, cara, o cara ganhou lá... A milha extra, né? O cara ganhou as Olimpíadas, o cara ganhou o Oscar, todo mundo que tem um resultado significativo, você pode ter certeza que teve um grande preço a ser pago, mas quando tem propósito, faz sentido o preço que você está pagando. Então, acordar segunda-feira de manhã não é um desespero. Né? Chegar sexta-feira e você não ir no happy hour também não é um desespero, porque você tem o propósito. Tem uma entrevista do Terry Crews, lá, o cara das branquelas, lá, o pai do Chris. Ele falou uma coisa que eu achei fenomenal. Todo mundo quer o tapete vermelho dos atores, né? Mas acordar 4 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã, porque tem maquiagem, porque tem que decorar texto, porque tem treinamento, ninguém quer saber dessa parte. Mas andar no tapete vermelho, todo mundo tirando foto, todo mundo acha fantástico. Mas a rotina de um acha ator, fácil, né? Parece que é fácil. Então, mas a rotina de um ator de sucesso, cara, é surreal. Ele contando a rotina, ele que acorda 4 horas da manhã, vai treinar, depois tem aula de dicção, depois decorar o texto, depois treino físico, e aí ensaio. Mas o pessoal só vê ali os 20%, 10% que é o tapete vermelho. Mas e o resto do resultado que o cara teve que entregar para poder chegar ali? Eu costumo dizer que o campeão não se surpreende, o campeão comemora. Né? O cara que vai para a Olimpíada, né? O cara fez 4 anos de treinamento para chegar ali, ter condições de participar das Olimpíadas aí, competir e aí, talvez ganhar ou não, né? Então, assim, e muitas vezes uma competição que vai durar ali 15 segundos, 20 segundos, é impressionante. Absurdo, né? Exato. Quando você viu o Senna, né, subindo no pódio, ele comemorava, mas não se surpreendia. Né? Quando você vê o Bolt lá ganhando em primeiro lugar, várias competições, né? O Hamilton, o Schumacher, esses grandes fenômenos do esporte, assim, eles chegavam no final, eles estouravam champanhe, comemoravam, mas não se surpreendia. Não é uma surpresa para ele. Não era uma surpresa, era uma constatação do resultado que ele, né, ele se dedicou durante anos. Dia, né? E aí a pessoa está despreparada, né? Imagina, você acha que o Senna podia comer pizza e tomar cerveja a hora que ele quisesse? Não podia. Né? Então, ele tinha uma regra, tinha uma disciplina para ter aquele resultado. E aí a gente se depara com os profissionais que não estudam, não se esforçam, não atualizam, e, de repente, fala assim, o meu chefe é um mesquinho, só quer dinheiro para ele, não me dá um aumento. Mas, o que você aumentou de conhecimento para ter um aumento financeiro? Qual é o resultado que você está trazendo para a mesa? Né? Qual o resultado? O que você aumentou de resultado para a sua empresa, para a empresa onde você trabalha, para você poder questionar um aumento financeiro? Esse é o grande ponto, porque né? o empresário, ele não é louco de mandar embora um profissional que traz resultado. Exato. Poxa, se o cara traz 1 milhão de resultado para uma empresa, você acha que o empresário vai deixar ele ir embora? Se ele vai ser 1 milhão para outro lugar? R$200, R$3.000, né?
Sem sombra de dúvida. E é legal esse ponto que você colocou, porque no meu modelo de gestão, eu acredito muito nisso e falo isso para o time. Meritocracia. Total, meritocracia isso. total. E ainda falo da seguinte forma, você quer ganhar 20 mil reais por mês? Ótimo, eu quero te pagar 20 mil reais por mês. Ganhar 30. O que você vai entregar? Quer ganhar 50? Bora. Louco pra te pagar Vou 50. criar o ambiente aqui para você ganhar 50 pau por mês. Só que tem que entregar. Mas, David, eu quero pegar o gancho aí de duas, né, da nossa conversa aqui, que eu achei muito interessante, que eu vou pegar o gancho do David com o Marcelo. Você trouxe pra gente aí a tua experiência lá no Pão de Açúcar, que você entrou sem ter basicamente nenhum conhecimento, tá? E o Marcelo complementou que todas as empresas é feita de gente e que você tem que fazer aquilo com amor, com propósito e realmente entregar resultado. Então, acho que isso é uma coisa bacana para a gente falar para quem está assistindo a gente, que cada oportunidade na vida, se bem trabalhada, bem aproveitada, ela pode realmente abrir os caminhos. Como o Pão de Açúcar foi na tua história. Tá? Eu acho que o Pão de Açúcar provavelmente te ensinou muita coisa, tá? Tanto que você foi indicado por várias escalas de pessoas que trabalharam com você, e hoje você está aí, né? Um empresário de sucesso, com mais de 30 pessoas na tua equipe. Então, acho que o recado é esse. Está no jeito. Está no jeito e toda oportunidade é uma grande oportunidade. Exato. Depende de como a gente atua dentro dessa oportunidade. Se a gente está preparado para receber a oportunidade, né? A gente tem que estar preparado. Oportunidade todo mundo tem, a todo momento, só que as pessoas não vê porque não estão preparadas. Hoje de manhã vindo Isso para que cá, tava vai que vindo, tá o ponto. desculpa te cortar. Hoje de manhã vindo para cá, estava ouvindo um áudio do Cynic que ele fala o seguinte: terminou uma corrida e aí ele estava com um amigo dele, falou: "Meu, tá dando, sei lá, não lembro o que tá dando de graça lá, alguma coisa lá. Vamos lá?" E tinha uma fila, né? Uma grandona fila, vários corredores, né? Aí o cara falou: "Ah, mano, tem uma fila ali." Eu falei: "Mas o negócio é de graça." "Ah, não, mas tem uma fila." Aí ele falou: "Eu percebi uma coisa, tem dois tipos de pessoas no mundo. O que olha a oportunidade, o que quer, e o que olha o que está impedindo ele de ter o que ele quer." E aí o cara olha mais o que está impedindo ele de ter o resultado que ele quer do que propriamente o que ele quer. É o foco, David. Onde a gente foca, cresce. Exatamente. Né? Onde a gente foca, cresce. E assim, aqui no CapitalCast, nós somos a Capital Concreto, a incorporadora do investidor. Nós fazemos prédios, né? Fazemos projetos imobiliários, mas no decorrer sempre dos CapitalCast, a gente acaba desvirtuando um pouco da área técnica e começa a ir para outras searas, quase sempre. Mas por que eu faço isso? Porque o David é um grande arquiteto, mas se ele começar a falar muito de arquitetura aqui, você não vai se tornar um arquiteto. Exato. Mas aqui nós temos um propósito de mudar a mentalidade. Ele não tem condições de, através da câmera, te fazer arquiteto, mas você aí de casa tem, através da câmera, entender como essa cabeça, como essa mente pensa para ter o resultado que tem. Isso transforma a minha vida, a do Fábio e de vocês que estão assistindo. Com certeza. Então, o papo não é sobre ser empresário, incorporador, arquiteto ou advogado. É entender como essas cabeças pensam e como que você traz esses insights, esses pensamentos para dentro do seu negócio. Você pode ser um padeiro que está aí assistindo a gente. Mas se você tiver uma pitada, não da arquitetura do David, ele não vai te transformar num arquiteto. Mas você entender como ele lida com as situações dentro da empresa dele, você pode transformar a sua aí que está aí do outro lado. E essa é uma característica, cara, que eu acho que dos vencedores é o que mais pega. E eu falo, cara, como que eu posso aprender? Eu participei do BNI aqui em Alphaville, né? Quando eu cheguei em Alphaville, conheci uma pessoa só, Rodolfo, um grande amigo meu. E aí, grupo de network, eu tenho que estar no network, cheguei em Alphaville, comecei a me conectar com as pessoas. Já tinha trazido essa mentalidade do varejo de conectar pessoas e tudo mais, e comecei a fazer parte do BNI aqui. Quando eu cheguei e fiz fazer parte do BNI, eu falei, cara, me achei. Por quê? Você se conecta com outros empresários de áreas diferentes e você vai fazendo negócio, vai trocando, bem estruturado o formato do BNI, né? E deu tão certo, porque aí eu lancei a equipe que eu fiz parte, depois eu lancei mais 4 equipes de network aqui em Alphaville. Quando eu saí do BNI agora em janeiro, por questão de agenda, eu estava como diretor de lançamento de equipe de network. E foi um tempo de muito aprendizado também na estratégia do network. No BNI fala muito sobre giver's gain. Então, você dá primeiro para depois você receber. Você se torna interessante. As pessoas te compram, né? Você não vai se vendendo loucamente para os interessantes, não interesseiro, né? Exatamente. Esse ponto é muito bacana de você trazer aí no CapitalCast. Eu acho que isso é algo que precisa entrar na cabeça das pessoas. Não, e aí o que é legal desse ponto, eu falo, sempre falava lá, cara, a gente sabe fazer network, a gente sabe se conectar com as pessoas.
Quando, né, você é casado, quando você conheceu a Mari, eu duvido que você chegou e aí, não, peraí, pô, gostei dela, ela gostou de mim, deixa eu ver como que eu vou me tornar interessante para ela. Né? Você não saía do dia de obra lá, das coisas que você fez lá na Zona Norte. Todo sujo. Todo sujo. Agora vou buscar a menininha que eu tô querendo levar para jantar para ver se ela aceita namorar comigo. Não, vou sair da obra, vou em casa, tomar um banho, trocar de roupa, passar um perfume. Vou pegar um carro bonitinho para pegar ela na casa dela. Pentear o cabelo, né, David? Penteava o cabelo, né? Porque a gente tinha cabelo, né? Passava um gelzinho no cabelo. A gente sabe fazer isso, cara. No meio pessoal, a gente faz disso. Mas no negócio, faz de outra forma. No negócio a gente faz ao contrário. Saiu da obra sujo, pega o carro, vai lá e faz de qualquer jeito, querendo conquistar o cliente, que é a namoradinha, né? O interesse. É a mesma coisa, só que no negócio tem que ser da mesma forma. Peraí, tem que ser estratégico. Eu quero sim fechar o contrato. Mas eu não posso chegar pro cara, ô, fecha o contrato comigo aí. Você não chegou na Mari, ô, eu não tenho namorada, preciso de uma namorada, quer namorar comigo? E aí vem comigo. Não vem dá, outra né? coisa, David, que faz sentido a mesma analogia que você está fazendo do relacionamento homem-mulher, né? Porra, um casal só nasce quando é interessante para os dois. Exato. Não é? Agora, quando vai fazer um negócio, tem que ser bom para os dois também, né? Tem que ser bom, quando a gente está trabalhando, a gente está atrás de um resultado. E tem que dar resultado para ambas as partes, senão não é sustentável. Senão não é sustentável. Pode até por um período funcionar, mas não vai sustentar. Negócio é bom quando é bom para ambas as partes. Exato. E só vai dar certo por conta de uma necessidade imediata de uma das partes. Então a pessoa está na dor, entendeu? E ali ela está numa situação complicada, acaba aceitando coisas que ela não aceitaria no momento normal. E aí é complicado. Aí a entrega frustra, não tem o resultado. Não vê a hora de desfazer o acordo porque está sangrando. E não pode ser assim. E num relacionamento, né, de casal também não é assim. Por que tem que ser assim no negócio? Não, e aí assim, né, eu sempre falei sobre isso para as pessoas. Então eu falava, cara, você como empresário, e aí, né, a dica para quem está em casa nos ouvindo, primeiro ponto é isso, cara, você tem que ser interessante. Você tem que sanar uma dor do outro, né? Não é, Marcelo, eu preciso de contrato, manda um projeto para mim. Cara, que abordagem é essa? E a gente vai em Event Network, o pessoal fala dessa forma mesmo, descarado, entendeu? Ah, você tem um monte de projeto lá, me contrata, eu faço um projeto tal, eu faço tal coisa. Não, eu estou me conectando com você a partir da minha dor. Eu tenho que me conectar com você, a partir da sua dor, da sua necessidade. Esse negócio que você acabou de falar, ô Marcelo, eu estou precisando faturar, manda um contrato aí. Isso pode acontecer. Não é? Isso pode acontecer, mas não no primeiro. Não no primeiro. Depois que estabelece o relacionamento. Exatamente. Poxa, tem dia que eu falo, Mari, vamos jantar? Ela fala assim, pô, eu quero no japonês. Fala, poxa, Mari, eu queria tanto ir comer uma pizza hoje. E ela, às vezes, ela cede também. Eu também cedo para ela. Mas porque tem um histórico. Né? Uma hora um cede, outra hora a gente cede, porque é uma parceria. Não é no primeiro contato. Então, assim, pô, se o David me ligar, pô, Marcelão, esse mês está fraco aqui, pô, vamos começar a fazer aquele projeto, se ia começar daqui a 3 meses, dá para começar agora? Se eu tiver com condições de fazer isso, por que não? Se o cara é meu parceiro, se ele me socorre na hora do sufoco, por que eu não posso socorrer? Isso é parceria, isso é estar junto, isso aí é lealdade, isso aí você poder contar, saber quem está do seu lado e quem não está. Exato. Porque a gente reconhece, eu falo para a Mari isso também, que ela tem que me amar na hora que eu menos mereço ser amado. Porque na hora que eu mais mereço é fácil, poxa. Porra, na hora que eu chego com flores, na hora que eu estou bacana, que eu estou sorridente, que eu estou feliz, é fácil me amar. E na hora que eu estou bravo, estou estressado, eu estou, assim... O que eu escuto muito, grosso. Não chega perto, né? grosso. Né? Hoje ela entende um pouco mais, porque ela está aqui no meu dia a dia, ela vê tudo que eu faço, e ela sabe o dia que eu estou nervoso, o dia que eu não estou, e quais os motivos pelo qual eu estou nervoso, e ela me entende, né? Então, parceiro tudo na vida é relacionamento. Exato. Né? Hoje a gente fala network, mas network é uma palavra que inventaram nova. Mas Marcelo, eu vou pegar o gancho aqui do David, né, que ele está contando a experiência dele num clube de relacionamento, no network, e a gente podia aproveitar e também falar do clube que chegou aqui em Alphaville. Tá? Exatamente. Esse é maravilhoso, hein? Só tem a nata, só. Conta aí, Fabião. Passo a palavra para você. Pessoal, o que eu posso dizer é que eu tô dentro. Pessoal, inauguramos recentemente o Clube M. Clube M é um clube de network, é o Clube do Milhão, onde fazemos negócios milionários. Esse Clube M nasceu em Balneário Camboriú, teve a primeira filial, né, a primeira
Primeira parceria em Florianópolis e aí recentemente inauguramos aqui no escritório da Capital Concreto, no Capital Hub, aqui em Alphaville, o Clube M. Então, para você que quer ter um relacionamento de qualidade com pessoas diferenciadas, empresários que querem crescer, o Clube M é o lugar, tá bom? Vem com a gente, peça informação aqui no nosso canal que a gente vai te mandar mais informações e link como se inscrever. E o que é legal, a gente está falando, né? BNI, Clube M, é estar em ambientes que as pessoas têm o mesmo propósito, o mesmo foco. Porque aí, onde eu comecei a falar do BNI, que foi onde você falou sobre essa troca, né? Eu fiquei 4 anos no BNI. Eu contratei 52 empresas no tempo que eu fiquei no BNI. Por quê? Você está dentro de um ecossistema, de um grupo, onde tem profissionais ali, e no caso do BNI, diversos segmentos diferentes. Então, lá tinha psicólogo, lá tinha advogado, contador e tudo mais. Cara, está na mesma mesa que eu, deixa eu entender o seu negócio. Putz, cara, estou precisando disso aqui, contratava. Lancei um livro ano passado, falando sobre empreendedorismo, contratei um cara que vendia brigadeiro, que era membro do BNI. Então, assim, 52 empresas eu contratei nesses 4 anos. E neste período de BNI, eu tive uma sacada, e todo um novo membro que chegava falava sobre isso. E aí, de novo, a importância de você ser estratégico na mesa que você senta. Às vezes eu prefiro que você não me dê R$1, mas você me dê uma informação que mude meu game pro resto da minha vida. Pô, mas uma informação pode valer milhões. Exatamente. E aí, o que eu fazia no BNI, então? Cara, eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu entender como é que o Marcelo toma a decisão. Deixa eu entender como é que o Fábio toma a decisão. Deixa eu ver como é que o João toma a decisão. E aí eu falei, opa, entendi. Deixa eu ver como que isso se aplica ao meu negócio. Cara, eu cresci 5 vezes em 2 anos de BNI na estratégia do meu negócio por poder trocar com outros profissionais. Então, por exemplo, chegou uma época que eu fui decidir, cara, eu vou internalizar meu time, eu vou fazer sociedade, como que eu vou fazer o modelo de gestão quando eu comecei a ter mais pessoas? Conversei com outros 4 empresários. Todo mundo era registrado, o cara tinha uma folha de pagamento absurda. O outro colocava todo mundo no contrato social. Toda vez que mandava alguém embora, tinha que trocar o contrato. O outro era meio a meio, o outro era parceria, sociedade. Comecei a entender o que fazia sentido, mapeei prós e contras de cada um, como eu me sinto mais confortável em agir. Então, quando eu tomei a decisão, já tinha trocado com outros caras. Então, a gente, no meio empresarial, a gente corre muito risco de tomar decisão sozinho. É solitário, né? Você tá quanto mais capital, alto cargo, mais solitário. Você está aqui na capital, você mudou de andar, você falou, eu quero. Ninguém falou, você tem que mudar, mas a decisão é sua. Sim. E aí é uma coisa que eu puxei ultimamente para mim nos últimos meses, se a gente puder entender a profundidade da responsabilidade que a gente tem numa tomada de decisão. A gente conversou aqui no dia do Clube M, lembra? Exatamente. Uma decisão nossa é uma cadeia de pessoas embaixo que são a responsabilidade diretamente impactadas. Cara, se eu fecho um contrato de um empreendimento, quantas famílias eu não estou abençoando, eu estou ajudando com essa decisão? Quando eu deixo de fechar um contrato, quantas famílias também deixam de ter ali um recurso? Então, quando você entende a responsabilidade das suas decisões do meio empresarial, a gente se torna mais cauteloso e automaticamente a necessidade de troca. Deixa eu entender um pouquinho como é que eu posso melhorar como empresário, na tomada de decisão, dos processos e tudo mais, porque tem toda uma cadeia de pessoas aí. E o que você falou, a gente nunca está pleno no conhecimento. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo. Tá? Nós 3 aqui temos uma história já profissional muito consolidada e eu tenho certeza que todos nós estamos aprendendo a cada dia. Então, não tem exatamente um certo ou errado. Eu acho que o aprendizado contínuo faz a gente ficar cada dia melhor e tomar decisões mais acertadas, desde que a gente saiba extrair isso de pessoas mais experientes, com experiências diferentes. Eu acho que a gente absorve muito conhecimento assim. Eu acho só fechar uma coisa muito importante aqui dentro do que você falou, Fábio. Eu aprendi, sempre falo isso para as pessoas. Um cuidado que a gente tem que ter é: o David é o David, o Marcelo é o Marcelo, o Fábio é o Fábio. Por que eu falo isso? Às vezes eu falo assim, Marcelo, você tem que aumentar, aqui está pequeno, você tem que comprar o andar do lado, você tem que isso, tem que aquilo. Mas eu estou falando da minha perspectiva. Cara, você sabe a sua dor, sua estratégia, seu propósito. Então, por exemplo, quando eu saí do Pão de Açúcar, eu era registrado, gerente, né? Gerente geral de arquitetura, registrado com 4 filhos. E eu saí para empreender.
Ih, foi chamado de maluco. Nossa, de maluco para Gente, 4 filhos. Olha, mas eu adoro quando me chamam de maluco, cara. Eu sei que eu tô no caminho certo. Então fica o recado, gente. 4 filhos e o convênio e não sei do que. Mas para mim era uma decisão tão clara, tão tranquila, que eu não titubeei. Só que eu também não posso falar que quem não faz isso está errado. Porque eu estou falando a partir do meu mapa, estou falando a partir da minha cultura, a partir do meu propósito, da minha visão de futuro. E das suas experiências. E das minhas experiências. Tem gente que não tem. Então, por exemplo, eu venho de uma cultura que meu pai era empreendedor, e aí é aquela coisa, empreendedor, né? Um mês está lá em cima, outro mês está lá embaixo, mas para mim faz... aquele cálculo anual, né? O empresário não trabalha mês. Faz parte da minha vivência. Então, tomar essa decisão não foi difícil para mim, né? Mas é uma loucura, né? Porque assim, senão existiria uma estrada única, né? Exatamente. Tem várias estradas, né? Porque cada um vai para um destino. Cada um escolhe a sua estrada. E aí é o que eu falo para todo mundo, quando alguém me pede um conselho, o que você acha? Eu falo, cara, eu aprendi uma coisa, eu não posso ter a prepotência de achar que eu tenho a resposta. Eu vi uma vez um podcast do Thiago Brunet, que ele falou uma coisa que é fantástica, cara. Pega um papel, escreve todos os prós e contras dessa decisão. Olha para esse papel, aí você ora, fala, Deus, e aí? Você está vendo lá na frente, eu não estou vendo, mas prós e contras. Não adianta eu olhar só os contras para não tomar a decisão, ou olhar só os prós. E aí você toma a decisão sobre a sua visão de futuro. Você olha os contras do que você não quer fazer e olha os prós do que você quer fazer, ou seja, você manipula a sua própria sua própria vida, né? Então, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu só ajudo a pensar. Você pensou nisso? Você pensou naquilo? Porque, cara, eu não posso falar para você, Marcelo, você tem que fazer isso. Tem que ser o pensamento dela, né? Não, cara, é seu pensamento. Só tem que entender se você mapeou tudo. Todos os prós, todos os contras que você tem alcance. Aí você toma uma decisão. Então, né, deixando como dica aqui para quem está em casa, cuidado para você não, às vezes, cegamente ouvir um conselho de alguém, porque alguém falou que você tem que fazer isso, porque depois o resultado dessa escolha é seu, não é da pessoa. Se deu certo é seu, se deu errado é seu. Aí eu vou aproveitar o gancho, que eu acho que é um momento importante da gente tocar nisso. E escute conselhos e orientações de pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar. Que tem resultado. Então, tenha muita cautela, tá? A gente tem 2 ouvidos, né? Uma boca... Tá? E um cérebro que realmente até hoje é a única parte do ser humano que não tem uma explicação científica muito efetiva. Então, dê atenção a pessoas que já alcançaram o resultado que você deseja. Tem muito guru aí, né? Muito. Tá? E a internet deu voz. Tem um monte de gente deu voz muito fácil. Pegando o microfone e falando um monte de bobagem, né? Que na realidade nunca fizeram, coisas que não entregam, mas falam. É isso aí. Então, assim... Tome cuidado quem você modela, porque você vai seguir, às vezes a aparência é uma coisa, o resultado é outro, né? Ninguém está com o imposto de renda estampado no peito, na testa e mostrando para todo mundo. Então, não é à toa que é sigiloso. Então, tome muito cuidado quem vocês modelam e seguem, porque é o resultado que você vai ter. Então, é muito importante. Eu acho que o empresário que se desenvolve é porque ele se desenvolveu como pessoa primeiro. Né? Então, a pessoa física puxa a jurídica, não ao contrário. Então, o profissional ele vem depois do pessoal. Né? Então, quando a pessoa entende os porquês, se desenvolve como pessoa, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como amigo, né? Aí ele consegue ter um melhor resultado no trabalho, porque isso é base. Né? Não nasce fruto antes de ter a raiz. Então essa base tem que estar muito bem resolvida, tem que estar muito bem ajustada, tem que saber onde você quer chegar, porque aí você vai conseguir traçar a sua rota, né? Porque hoje está muito rápido, né? A internet, o Instagram, está todo mundo folhando aquilo ali de forma frenética, vendo várias realidades que às vezes não são tudo menos realidade. E as pessoas deslumbram pelaquela vida que às vezes nem existe, né? Que as pessoas colocam ali, mas não faz sentido, não existe. É legal isso que você está colocando, porque uma das coisas que eu tenho pensado também é quando você compara muito o resultado, né? Hoje, podcast tem um montão. Instagram tem um monte de gente que compra seguidor até para falar que tem X mil seguidores. Mas é uma coisa boa. Por quê? Porque a gente que tem resultado e tem fala e tem conhecimento tem que usar desse meio também, porque se a gente também não se posiciona e não fala e não faz,
Quem não tem, fala e leva os clientes. E o pior para mim não é levar o cliente. O pior, na minha área, principalmente falando de arquitetura, é quando o cara queima o meu mercado. Né? O exemplo que você acabou de dar da sua casa. Cara, aí um amigo seu fala, eu quero reformar uma casa. Ih, contrata arquiteto não, mano. Porque arquiteto fica viajando lá, só faz um monte de coisa bonita, não pensa no custo, depois tem que se ferra para poder terminar a obra. E é a realidade que muita gente pensa. E é uma realidade que existe. E é uma realidade que existe, porque tem profissional assim. Então, a minha maior preocupação, quando eu falo de posicionamento digital, ou de você falar do que você faz, porque a gente precisa doutrinar e ensinar o mercado que existem profissionais idôneos, que sabem o que está fazendo e tem a transparência da entrega. Né? E aí eu falo, por exemplo, essa questão de conexão que eu falei. Quando eu me conecto com você a partir da sua dor, eu falo, olha, é assim que eu sou. Te serve? Sirvo, então eu consigo te ajudar. Agora, quando é ao contrário, eu fico tentando me modelar porque eu quero que você me contrate. Então Marcelo só contrata arquiteto que tem Porsche. Eu não tenho Porsche, então eu vou alugar um Porsche e vou chegar aqui no evento de Porsche para o Marcelo ver que eu tenho um Porsche. E aí... Vou achar isso da mesa. Exatamente. Aí na próxima visita eu chego lá com o meu carrinho. Não, Marcelo, isso aqui é carro de obra. Cara, para com isso. Marcelão, meu carro é esse aqui. Você gosta de Porsche? Eu não tenho Porsche, mas eu tenho esse carro. Serve para você? Vamos lá, vou te ajudar a comprar um. Vamos embora. Beleza. Então, se eu chegar com o meu carrinho depois, é tudo certo. Então, assim, é muito, cara, para mim, é muito simples isso. E tá tudo bem. Você fala, não, David, cara, eu preciso... Isso para você, David. Mas não é para todo mundo. Exatamente. E aí que tá o ponto. Né? Na nossa época, ostentar era ter um carrão, né? Hoje, ostentar, o cara compra seguidor, bicho. O cara vai lá e compra lá 500 mil seguidores e pronto. Ele é o cara. Exato. Tá bombando. Não é? Exato. Então ele sai, vai num shopping sofisticado aí, faz uns vídeos, e pronto. Se posicionou. E aí começa a ser admirado por pessoas que não estão entendendo nada. Exato. Né? Eu acho que tem que ter esse... Quando você leva dessa forma, pelo menos para mim, e eu aprendi isso, quando você leva dessa forma, é muito mais leve. Cara, eu sou o que eu sou. Eu sei o que eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Serve para você o que eu sei? Serve para você o que eu sou? Bora. Se não serve, tá tudo bem. Próxima oportunidade. Talvez eu não seja o profissional para você. David, na vida, bicho, eu preciso ter 2 seguidores. A minha esposa e minha filha. Se elas não me seguirem, não adianta eu ter 1 milhão de seguidores, não. Boa. É verdade. Então, é isso. E as pessoas têm que entender, sabe? Tem não, né? Mas deveriam. É a base, tem que ter o alicerce, tem que ter a fundação bem firme, que senão não para de pé. E quanto mais você crescer, maior o risco, porque quando você está baixinho, qualquer fundação suporta. Quando você começa a crescer e escalar, aí, o vento lá em cima bate diferente. E aí, a pressão é outra. Boa analogia, viu? Exatamente. Essa aí foi boa mesmo. O vento bate forte lá. E assim, você começa a se deparar com situações que até então você desconhecia. Né? Você começa a ganhar uma visibilidade, começa a lidar com pessoas falando mal, você começa a lidar com situações que você nem sabia que era possível que isso acontecesse. E muitas vezes a gente não está preparado para isso também. Então, tem que estar com a base forte, a mentalidade, por isso que eu estudo muito sobre mentalidade, eu tenho mentores, eu cuido muito da minha mente, porque como se fosse o meu esporte, o meu preparo para as Olimpíadas, entendeu? Então eu encaro minha empresa como uma grande Olimpíada, né? E o cara que vai para a Olimpíada, o cara tem nutricionista, o cara tem fisioterapeuta, o cara tem coach, o cara tem treinador, o cara tem técnico, tem uma equipe. Ninguém faz nada grande por detrás, sozinho, né? Para fazer algo grandioso. E as pessoas não entendem isso. Eu acho que ele só serve para quem vai para a Olimpíada, mas a gente vive uma Olimpíada. Se você quiser, a alta performance não é só na Fórmula 1, a alta performance é dentro da empresa também. O profissional ele só vai se destacar se ele for de alta performance. E para ter alta performance tem que ter preparo, tem que ter uma série de ferramentas, né, na caixa para dar conta, senão não vai. E é legal o que você está colocando, porque todo mundo fala, né? Eu quero ter quando a sorte bater... Eu tive a sorte de dar certo, né? A sorte, 10 anos de preparo, eu tenho uma sorte de tá pronto. E aí, você está falando de preparo, cara, uma coisa, por exemplo, para mim, né? Eu estudo inglês todos os dias. Todos os dias. Aí, mês passado, uma amiga minha falou assim, cara, tô com um cara que quer fazer um projeto lá, mas o arquiteto tem que falar inglês. Tem alguém para indicar? Eu falei, opa, I'm here. Ela falou, sério? Eu falei, pode mandar. Acabou não dando certo, mas o que eu fiquei muito feliz com essa situação foi, falei, pode mandar que eu tô pronto.
Mas não estou surpreso. É o que você falou. Certo. Comemoro. Comemorei. Pô, Valeu ela a pena. me chamou, abriu uma oportunidade, mas eu sei, todos os dias podcast em inglês, aula em inglês, com o professor e trabalhando, porque eu falei, cara, eu preciso me qualificar. Se eu quero fazer projeto fora, eu vou ficar dependendo de tradutor? Não, eu tenho que estudar. E na hora que ela falou, eu falei, pode mandar. Semana passada eu conheci uma pessoa de Dubai que também falou algumas coisas nesse sentido. Eu falei, quer lá fazer reunião com o Sheik? Bora. Vou dar umas tropeçadinhas ali, mas eu estou pronto para ir. Quer que eu não ter problema, não. Mas te digo uma coisa, provavelmente ele vai dar também umas titubeadas, porque não é tá a língua tudo bem, nativa tá dele. tudo bem. Outro dia estava com um investidor, né? Ele falou assim: eu gosto do mercado imobiliário que praticamente não tem risco. Eu falei, mas tem, tudo tem risco na vida. Só uma coisa que não tem. Eu falei, todo mundo fala que todo investimento tem risco, você está falando que não tem um investimento que não tem risco? Eu quero esse, então. Eu falei, você deveria investir nesse. Que é o que você acabou de falar, meu. É investir no conhecimento. É investir no aprendizado. Esse ninguém rouba, bicho. Esse, uma grande verdade. Esse não tem stop. Esse vale apenas os juros compostos. Exatamente. Meu, cada real investido no conhecimento, no aprendizado, esse é investimento de verdade. E aí, né, esse exemplo que eu acabei de falar, né? Alguém olha depois, sei lá, vamos supor que a gente está avançando na conversa, mas, nossa, o David deu maior sorte, fechou um projeto lá na Disney. Sorte? Não, sorte não. Eu estava preparado para o momento que a oportunidade chegou. E as oportunidades chegam, são sempre da mesma forma. É uma porta destrancada. Sempre a oportunidade é uma porta destrancada. Você tem que ir lá, abrir e entrar. Se você não fizer nada, ela vai passar na sua cara e vai, filho. É que tem cara que acha que vaca dá leite, né? Mas vaca não dá leite, não. Tem que amarrar ela e tirar. Sensacional. Eu vi essa semana isso. Vaca não dá leite não, gente. Não dá leite não. Peguei Você tem pra que vida. levantar Peguei e lá pra vida. e ordenhar, senão o leite não vem, não. Pô, mas as pessoas acham que dá, entendeu? Não vem assim tão simples, não. Então, aí que tá. Então, só que poucos têm disposição, né? De acordar às 5 horas da manhã, chegar lá e correr atrás do pasto, amarrar as patas da vaca e ordenhar ela. As pessoas acham que o leite vai vir na caixinha, pasteurizado. E é legal, né? Porque com Nescau já. eu acho que a grande sacada é quando a gente consegue fazer as analogias certas. E é o que eu falei do network. Você sabe fazer network? Porque você tem um relacionamento. O cara que é casado, ele fez um bom network. A gente consegue entender isso muito claro. Cara, eu quero leite. Eu faço assim, o leite chega? Não. Então, a gente consegue entender como a vida funciona. E os padrões que funcionam na vida pessoal funcionam na vida empresarial. Não é uma realidade diferente. É só um cenário diferente. Mas os padrões são os mesmos. Né? O leite, eu tenho que ir lá ordenhar a vaca. Para casar, eu tenho que ter um relacionamento, construir, gerar interesse em ambas as partes. Quer ter um bom sucesso no negócio? É a mesma coisa. É por entender isso que eu acredito que hoje você é um percentual maior de empreendedor do que de arquiteto. Exatamente. Porque o arquiteto, né, ele vai fazer projetos, ele vai vender a hora dele, né, ele vai ter um limite, e o empreendedor, o empresário não. O empresário, ele escala através de horas de outras pessoas. Então, quando a gente entende o que o David está explicando aqui, muda a vida, né? Você cria novas expectativas, você cria formas de fazer uma vida mais próspera. Né? Porque a vida é a vida para todo mundo, o tempo é o tempo para todo mundo igual. E por que uns prosperam, outros não? Por conta da mentalidade, por conta de pensar dessa forma que o David está falando. E agir, né? E agir. Pensar e agir. Um pensamento, uma ideia sem execução, sem ação, não vale de nada. Exatamente. Né? O cemitério está cheio de gênio. Né? Então, isso é o que vale. Né? Então, não é sobre ser arquiteto, nem incorporador, nem advogado. É mais sobre a forma que você lida com os seus pensamentos, com as suas expectativas e o que você está disposto a fazer. E falando sobre essa questão de empreender, de ter riqueza, né, eu falo que quem está meio perdido aí no que faz, eu sempre falo que tem dois jeitos de empreender. Ou é para você realizar um sonho, ou para você sanar uma dor. É isso. É isso. Ou realiza o sonho, ou resolve o problema, né? Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, tô doido para contratar um advogado hoje. Terça-feira... Nunca. Incorporar, talvez. O cara tem um sonho de incorporar, não sabe como, vou entrar como... É um sonho? Isso. Dor. Dor e sonho. Projeto é a mesma coisa. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, eu tô doido por um projeto de arquitetura. Não, o cara que tá doido por uma casa. Aí como que eu chego lá? Aí é o processo. Preciso a dor do sonho, um arquiteto, exatamente. A dor, ela suporta o sonho. Exatamente. E quando você entende isso, você se posiciona, e aí falando de novo da DSX, de forma estratégica, onde você se sente mais confortável para entregar o seu resultado. Então, por exemplo, hoje o meu cliente
Sempre falo isso. O que é a DSX hoje? É um escritório de arquitetura, uma empresa de arquitetura, onde a gente visa rentabilizar o investimento no espaço físico. Então, se você tem uma kitnet, uma loja, uma indústria, uma fábrica, um prédio, uma casa, mas você quer colocar dinheiro e tirar dinheiro, ou deixar de gastar dinheiro, é cliente para a gente. Agora, não, cara, eu quero construir uma mansão lá na Petrópolis. E falei, cara, tô esse arquiteto aqui e vai lá fazer com ele. Por quê? A condução dele do projeto é diferente. Completamente. É a realização do seu sonho, é o seu sentimento. Na DSX eu trabalho com investimento, resultado financeiro. Eu vou te falar, cara, isso você quer fazer, demora X tempo para ficar pronto, custa tanto e vai dar problema no seu resultado. É isso que você quer? E aí o investidor fala, não é isso que eu quero não. Ou você quer perder 2 milhões aqui com essa decisão aqui, ó? Nossa, eu quero pé direito triplo aqui na minha sala, tá, mas custa tanto e vai te impactar. Não, então tem uma decisão estratégica em cima do número para trazer o resultado. Mas, pessoal, o David está falando isso e ele tem conflito para falar isso, porque ele está falando da empresa dele. Mas eu posso provar que é verdade o que ele está dizendo. Já fizemos alguns projetos juntos que, no primeiro estudo, no primeiro momento, o resultado não estava sendo satisfatório e o cara se dedicou, ajustou aqui, David, vamos fazer aqui, vamos mudar ali, e conseguiu trazer o resultado que era importante para a nossa empresa. Então, o que ele está falando, falar de si mesmo é uma coisa que às vezes não tem muito valor, porque é fácil falar de si mesmo, mas eu estou agora me comportando e dizendo como um cliente da DSX, tá? Então, quem quiser contratar uma boa empresa de arquitetura, conte com a DSX. São muito profissionais, cumpre prazo, tem uma condição excelente de preço, tá? Onde vai trazer performance e trazer o melhor resultado para o que você for implantar no seu terreno. Então, se você quiser fazer um prédio, quiser fazer um galpão, quiser fazer algo que vai te trazer retorno, conte com o David e com a equipe dele, porque eles fazem o que ele está falando mesmo. Maravilha, obrigado pelas palavras, Marcelo. Obrigado, porque é uma verdade mesmo que a gente... Eu falo isso para o meu time, né? E para mim, como arquiteto, e falando com o meu time, e aí eu trago o arquiteto para dentro do empresário para falar com o time, eu falo, cara, a gente é um meio. E eu falo para o meu time, cara, a gente não é o resultado final. Não é... Eu não gosto muito de falar, mas hoje eu vou ter que falar aqui. Oscar Niemeyer. Não, os nossos espectadores merecem. Eu tenho que falar. Cara, eu não gosto do Oscar Niemeyer, mano. Não gosto. Maior arquiteto do Brasil, maravilhoso. Levou o nome do Brasil para vários lugares. Mas o ego do cara era lá no teto. O cara pavimentar lá Recife, a orla da praia, concretar para fazer o padrão dele de concreto. O cara foi contratado para fazer o Memorial da América Latina, faz um prédio com pé direito gigantesco, porque é a característica dele, e o uso que foi brifado para fazer, que era para discussão do parlamento, não pode usar porque o pé direito é muito alto e fica ecoando. Então, quer dizer, qual é o propósito? É o meu traço, é o meu ego, e você, como que me contratou, é o seu dinheiro, tem que agradar o que eu quero fazer? Não é assim que funciona, pelo menos é assim que eu acredito. É que o arquiteto, tem muito arquiteto que são artistas, né? E eles querem fazer portfólio. Eles não estão preocupados com o retorno. Às vezes, eles abominam até um empreendedor que está ali buscando dinheiro. Parece que, às vezes, você acaba, para eles, sendo assim, o cara só quer grana, o cara só é capitalista, o cara só pensa no dinheiro. Não, aqui é uma empresa. Né? Beleza, eu quero a melhor arquitetura, eu quero o melhor design dentro do custo, dentro do retorno que eu estou buscando, né? Senão a empresa não se sustenta dessa forma. E de verdade, eu acho que o ponto que você falou, acho que define bem isso. Eu aprendi que está tudo bem os dois lados. Você precisa entender onde você se posiciona e para quem que você está fazendo. Se eu sou arquiteto artista, ok, você me contratou porque eu sou um artista, me deixa fazer minha arte. Mas a grande maioria dos arquitetos, vou dizer que 95%, não tem espaço e não foi contratado para ser um artista. Foi contratado para poder formatar um produto, uma experiência, um sentimento, no caso do cliente final, que alguém vai bancar isso para poder fazer. Se ele pudesse, ele fazia sem o arquiteto. Mas ele precisa do arquiteto para poder tomar boas decisões. Né? Então, eu falo que o projeto de arquitetura ele tem 2 grandes blocos. Né? O primeiro é formatar e entender o que o cliente quer. É uma casa, é um prédio, é uma indústria, precisa formatar, tornar tangível uma ideia. Depois disso, eu tenho que formatar isso para o executor. Como é que o executor
entende qual é a expectativa do cliente. Na hora que ele terminar o trabalho dele, o cliente recebeu exatamente o que ele quer. Nesse meio do caminho está toda a equipe de projeto, a arquitetura, a engenharia de projeto, formatando isso. Então, coisa que eu falo que a gente é um meio, né? Preciso ter muito claro o que é isso aqui e que esse cara aqui não tenha dúvida e o que ele cobrar seja o que esse cara espera pagar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Então, eu saio do cenário, entendeu? Eu não sou meu nome, minha marca que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser um facilitador nesse processo. A arquitetura, quando vai para o aspecto artístico, né? Fachada, design, isso para mim, né? Como empreendedor, como empresário, eu busco aí o imensurável, o intangível, né? Porque quando a gente fecha o número, né, a gente vai conseguir ter o resultado. E a gente começa a olhar para o artístico começa a se destacar, né, ele faz o cimento valer mais. Né? Ele faz, assim, ele agrega, aumenta, o artístico ele consegue aumentar a lucratividade dentro do número ajustado. Por exemplo, um projeto bem feito ele vale mais que um projeto bonito, vale mais que um projeto feio. Né? E o custo do cimento acaba sendo o mesmo custo. Sim. Então, quando você você equaliza os números e o bom arquiteto, onde tem a visão, tanto artística quanto empresarial, aí o cara faz performance, porque ele consegue trazer resultado financeiro e consegue empregar a parte artística fazendo uma coisa imensurável, intangível, que é o design. Né? Porque assim, quando a gente fala de carro, tem carro de 100 mil e tem carro de 8 milhões. Tudo é carro? Tudo é carro. Né? Qual que é a finalidade do carro? Te levar você do ponto A para o ponto B? Mas por que tem essa diferença? Por conta do artístico, por conta da exclusividade, por conta dos detalhes. Então, aí que está o ponto. Então, quando o arquiteto entende isso, vai que vai. E equilibrar isso, eu acho que é o grande ponto. Né? Esse é o grande ponto. Você falou muito bem sobre a questão do carro. Às vezes, eu falo para o cliente, e na incorporação é fantástico isso. Porque, por exemplo, qual a diferença do varejo e na incorporação para mim? No varejo, o formato, eu sou a caixa que embala e entrega para o cara. Então, cara, é uma caixa. Eu sou a caixa da Amazon. O que importa é o produto que está lá dentro, né? No varejo. Na incorporação, não. Na incorporação, eu sou o cara que está modelando o produto. Então, por exemplo, você vai achar... Eu sou o cara mais caro do mercado? Não. Mas sou o mais barato? Também não. Você vai achar um arquiteto muito mais barato que eu, lógico. Sim. Só que a gente... Aqui foi uma escola o que a gente faz aqui sempre. Como que eu equilibro o maior resultado com o maior design para que o meu cliente final veja valor no que eu estou entregando? Perfeito. A Porsche é a Porsche, mas eu tenho certeza que ele está operando no mínimo que ele pode no custo para entregar essa experiência de luxo e ter o resultado. O máximo de luxo no mínimo de custo, para ele poder entregar o carro dele. Exato. A diferença disso é a lucratividade, é a performance. Exato. Não adianta ele fazer um carro que... É o que eu sempre falo, né? O VGV, incorporação. Nossa, o VGV de 400 milhões. Ótimo. Mas qual que é o meu custo para entregar 400 milhões? Eu gastei 399 milhões para ter um VGV de 400 milhões? Cadê a eficiência? Não faz sentido. Aí eu olho lá, 400 milhões. Mas e qual que é o resultado? A lucratividade nisso. Né? A Porsche custa lá R$1 milhão. Mas quanto que o cara tem que operacionalizar para que ela custe R$1 milhão e tenha lucro? Então, é um equilíbrio, né? Eu acho engraçado o que você acabou de falar, né, do VGV. Né? Muitas pessoas falam assim, quanto que é o VGV daquele empreendimento? Eu falo... Não lembro. Porque eu não olho para isso. Para mim, isso é vaidade. Fala assim, eu vou fazer um prédio lá, 300 milhões lá de VGV. Legal, mas o que isso quer dizer? Para mim, não quer pouco. Quer dizer nada. Quer dizer pouco. Não sei quanto vai dar eu olho o custo. Para mim, quanto vai dar de margem. Então, assim, é uma visão muito rasa e muito engessada e as pessoas olhando só para isso, sabe? Exato. Quanto que é o VGV? Quanto representa o terreno do VGV? Porque não sei. Mas como assim? É mais 10%? Não, se for mais de 10% eu não fecho. Eu falei, não está entendendo nada. E assim, o mercado está nessa. Quanto representa o terreno do VGV? Qual que é o VGV? Para mim, o que vale é quanto vai estar de resultado. Quanto vai estar de lucro? Vai dar X. Paga o preço, paga o trabalho que eu vou ter? Paga. Eu vou, senão não vou. É a última linha. A última linha. Paga as contas. Exatamente. Não é? E agora o resto é vaidade. Aí eu acho que é o grande diferencial que a gente tem é poder olhar nesse resultado. E aí ver. Que aí é onde o varejo me trouxe essa linha. Esta decisão, ela está agregando resultado ou ela está só aumentando o custo? E não agrega nada no resultado? A DSX fez 2 milhões de metros quadrados de projeto.
Legal. E tá no prejuízo porque cobrou Eu só sei errado que e fez tudo errado. Eu só sei que isso aí é mais de 1 milhão e menos que 3. Para mim é isso. Agora, se foi bom ou se foi ruim, só você sabe. Exato. Então, hoje, Então, o não grande adianta nada. desafio da DSX é trazer criatividade, design, mas com foco no resultado, como o Marcelo disse, na última linha do Trazer empreendimento. o maior Né? resultado com as ferramentas certas. Por exemplo, a gente fez agora o último projeto nosso, né? Fizemos vídeos e tudo mais, porque estrategicamente para este produto, isso foi importante para poder alavancar a comercialização. Agora, às vezes eu estou num outro empreendimento, cara, que eu não preciso do vídeo. Precisa de outra coisa. Preciso de outra coisa, preciso de fazer um vídeo lá no Camaleão. stand. É outra estratégia, então não tem um padrão. Então a gente se trazendo a maior, que na verdade o nosso slogan é soluções otimizadas. Qual é as ferramentas e a estratégia para este produto que a gente vai trazer para ter maior rentabilidade? É o Minha Casa Minha Vida? É uma estratégia uma. É um alto padrão no bairro Nobre? É outra. É uma indústria? É outra. Cara, tem cliente de indústria. Para que eu vou fazer um vídeo da montagem do galpão? Para nada. Não agrega nada. Não agrega em nada. Eu vou falar, não, padrão da SX tem que ter o vídeo. O cara fala, vou usar isso aqui para quê? Então, é uma discussão ao contrário, né? De conta de chegada, na verdade. E é tudo relativo, né? Tem advogado que cobra uma consulta de 1 hora, cobra 10 mil reais. 1 hora. É caro ou é barato? Depende. Depende. Não, a gente pode falar que é bastante dinheiro. Se é caro, se é barato é outra coisa, né? Então, e se cobra porque pagam. Ou então ele estaria passando fome, né? Porque se ele cobra 10 mil e ninguém compra, ele passa fome. Então, Exato. Então aí que tá. E as pessoas não, elas têm as métricas erradas, né? Muitas vezes, e acabam não entendendo as coisas e não tendo o resultado, aí depois não sabe por quê. Então, como eu costumo dizer, é sempre o jeito, não é o ser incorporador ou arquiteto ou advogado, é o jeito de ser arquiteto, o jeito de ser incorporador que faz o resultado acontecer. Exato. Muito bom. Né? E o segredo está sempre nos detalhes, né? Ninguém tropeça na montanha, tropeça na pedrinha, né? Isso que faz te quebrar o pé. É a pedrinha, não é a montanha. Porque a montanha a gente enxerga de longe. Então, é sempre nesses pequenos detalhes que pode muitas vezes passar despercebido, porque a gente não está preparado para entender. Né? Quando a gente pega um livro e lê um livro, a gente lê um livro, de repente, daqui a 3 anos você lê o mesmo livro e é outro livro. Exato. Porque você mudou, não é o mesmo David, né? E às vezes eu encontro alguns amigos que eu fico bastante tempo sem ver e o cara fala assim, nossa, Marcelo, mas você mudou. Eu falo, graças a Deus. Né? Pô, imagina a gente passar 10 anos sem se ver e o cara fala, pô, você continua o mesmo. Igual Muita gente acha caramba. bacana isso. Eu acho péssimo. Pô, mas como assim? Não Passaram esses evolui 10 anos, nada, eu tô não igual? evolui nada. Que bosta, né? Meu? Exato. Dá a sensação Tá que tudo você errado. tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo que é natural cresce. Já parou para pensar? Tudo que é vivo e natural e sendo eficiente no que faz, cresce. É só não atrapalhar. Os A animais. planta, o tempo, o clima, o corpo humano, qualquer parte do seu corpo que não crescer, está morta. A natureza, Não desenvolveu, está morto. prosperar é natureza. É natureza. natural. É natural. É isso aí. Né? Porra, cai uma semente no chão, meu, vira uma árvore que nasce frutos com milhares de sementes. É só não atrapalhar, meu. É só não atrapalhar, bicho. Deus fez a gente para ser próspero. É isso aí, exatamente. É só não atrapalhar. É só fazer o que tem que fazer direito e acontece. Porra, meu, acontece isso na natureza, com a árvore, com o leão. Né? O leão, a cada 7 investidas dele em ataque, ele consegue 3. Ele perde 70%. Ele não tem sucesso. E ele não desiste. Né? E ele é o rei da selva. Aí a gente faz uma vez, dá errado, faz 2 vezes, dá errado, a gente desiste. Aí a gente começa de novo. Para outra coisa. E aí a gente começa a estacar 0, meu. Você errou 2 vezes, pô, a gente já aprendeu duas formas de não fazer. De não fazer. Aí o cara desiste e começa de novo. É isso. Aí começa mas do aí, zero. volta no começo da nossa conversa, né? Por que o cara, quando não desiste? Porque ele sabe que aquele é o propósito dele. Cara, eu errei a forma de fazer, mas vou ajustar. Quando ele não sabe o propósito dele, ele vem aqui, não dá. Aí corre ali, não dá. Aí corre ali, não dá. Porque ele não sabe nem o que é o propósito dele. E aí entra aquilo que a gente falou da dor. Saiba que se você tem propósito, você vai passar por dor, você vai errar. 70%, 60%, 80%, sei lá, até pegar o jeito, mas você vai errar. Então não é fugir do erro. Não é isso. Não, é ir pra cima para resolver, e aprender e evoluir, né? Exatamente. O contrário do sucesso não é o fracasso, é a desistência. Desistência. Perfeito. Fracasso, meu, eu tenho todo dia, tem um fracasso.
Perfeito. Micros fracassos, às vezes médios fracassos. Toma cuidado com os grandes fracassos, mas fracasso todo dia a gente tem. Pô, quantas vezes você vai fazer uma venda e perde a venda? Né? A vida não é feita só de vitórias, né, Marcelo? Você manda uma proposta para o cliente não fecha. Porra, isso é um fracasso. E está tudo certo, faz parte da vida. Agora você não pode desistir. O problema é que as pessoas desistem, né? E aí começa de novo. Estaca zero. Então, tá no persistir, né? No abrir mão, no aprimorar, entender por que perdeu, né? Por que fracassou e corrigindo a rota. E olha, eu vou trazer um insight para quem está nos escutando, que é exatamente o que você está colocando, é não desistir. Porque quando você acerta, é igual aquela bola de beisebol. E olha que a gente está no Brasil, né? A gente não é americano, então a gente não tem muita experiência no beisebol. O beisebol, quando o jogador acerta a bola vai muito longe, cara. Então, acho que é isso que a vida também já me ensinou. Que quando você acerta a bola com gosto, com jeito. Acertar também, né? E Exato. aí tem o que o Marcelo falou, né? Na hora que você acerta, você comemora. Mas você não fala, nossa, eu acertei a bola? Não, você já errou várias bolas. Tô treinando igual um doido aqui, cara. Agora eu fico feliz que eu acertei. Mas não é surpresa nenhuma que eu consegui acertar, né? Irmão, às vezes as pessoas vêm aqui e falam, pô, que escritório legal. Faz 29 anos que eu sou empresário. 29 anos. Eu acertei faz pouco tempo, mas 29 anos insistindo. Quantas vezes eu falei, não, chega disso aqui, eu nunca sabia quanto ia sobrar no final do mês para mim. Você a gente sabe como é que é. Começar com 18 anos, sem nada, sem conhecimento algum. E quantas vezes eu falei, porra, todo mundo tem 13º, todo mundo tem férias, todo mundo tem... Paga todo mundo e eu fico sem, né? Porra. Quantas vezes? Quantas vezes eu tive vontade e eu ameacei e voltei para trás que eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. Não estou dizendo que todo mundo tem que ser empresário, mas eu só não desisti do meu propósito. Você não pode desistir do seu, seja você um dentista, médico ou o que for, vai lá e seja o melhor médico. É isso aí. Né? Porque tem médico que cobra consulta de R$100, tem médico que cobra consulta de R$8.000. Porra, não tem que ser nem o 8 nem o de 100, mas, poxa, faça o melhor, né? Faça diferente, porque é o diferente que ganha, é o diferente que se destaca, né? Deixar de ser qualquer um, né? Deixar de ser único, comece a ser único, faça diferente. Por que a capital é a incorporadora do investidor? Porque, se eu fosse fazer mais uma incorporadora, eu não ia ganhar. Não tinha chance de lidar com os concorrentes que teria. E é o seu nicho, né? É o que te deixa confortável, que é o que eu falei aquela hora. Você tem que se conhecer. Eu acho que tudo é isso, cara. Começa você se conhecendo. Cara, eu sou um empresário desbravador, disruptivo. É você. Vai lá e seja o Elon Musk... Porque o mundo precisa de gente assim. Precisa. E às vezes, cara, eu sou o operador de caixa que eu prezo por ter meu horário de chegada e saída. E naquele momento eu vou dar o meu melhor e eu sou feliz. Tá beleza também. Porque o mundo também precisa de operador de caixa e tá tudo certo. Sim. O que não dá é pro cara ser disruptivo, querer ser e estar trabalhando de operador de caixa. Ou o operador de caixa achar que ele tem obrigação de ser disruptivo, vai fazer merda. E querer ter a vida do... Exato. Querer ter a vida do dono do mercado. Aceita as decisões, é isso aí. É isso aí, aceita Porque as decisões. O dono do mercado topou tomar vários riscos, que o caixa não, né? Isso aí. Então, assim, às vezes as pessoas querem colher, mas não querem plantar o que foi necessário plantar para ter aquele resultado. E aí começam as confusões. É muito bom. David, estamos indo para o final e eu quero saber o que fica do nosso papo. E depois eu vou fazer a pergunta final, que eu vou deixar para o Fábio fazer, a pergunta de sempre do final do Capitalcast. Olha, eu acho que o que fica aqui é a questão do senso de propósito. Tudo começa no propósito. Tudo que você constrói, que você deu um ótimo exemplo, né? Quando você é baixinho, qualquer fundação serve. Quanto mais você cresce, planejamento, mais você precisa aprofundar. E o primeiro passo começa com propósito, seja o que for. Porque a luta, a dificuldade, você vai ter em qualquer decisão que você tomar. Mas quando está claro e apoiado em cima do propósito, você aguenta o que tiver que aguentar no caminho. Vai ter que trabalhar, vai ser difícil, né? Vai doer, mas escolha a sua dor. É isso aí. Aí que está o ponto. Vai ficar para mim essa última pergunta, que já é marcante na Capitalcast. Eu já nem sei qual é, tá vendo? Então tá tudo certo. David, se você fosse uma frase sua de efeito para sair na capa dos maiores jornais na internet, para viralizar, tá nesse mundo tecnológico de hoje, qual é a frase do David
tá? Para todo mundo que está escutando a gente aqui. Sobre o mercado de investimento imobiliário. Nossa, gente. Aí tem que ser focado. Né? Nossa, meu Deus do céu. Bom, eu tenho, né, uma frase e tal, mas uma coisa que tem martelado na minha cabeça nas últimas semanas é: tira a emoção do que poderia ter sido e coloca do coração no que pode ser. Porque a gente tende a olhar, de novo, cara, eu tô com 37 anos, vou fazer aniversário segunda-feira, inclusive. Opa, 37 anos. Vou te ligar para dar os parabéns. 10 anos mais novo que eu. Já deixo aqui a dica. Aí eu falo assim, é legal essa fala que você falou agora, porque eu falo assim, cara, eu tenho 37 anos, cara. O Marçal tem a minha idade. Você tem noção? O cara nasceu no mesmo ano que eu. Olha o resultado do cara. Aí você fica assim, putz, eu poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo, nananana. Mas é legal o que você falou agora. Pô, mas tem o Marcelo. Ele é 10 anos mais velho que eu. Então quer dizer que daqui 10 anos, se eu tiver boas escolhas, eu posso estar numa condição como essa aqui, ter um escritório desse tamanho e falar que é o escritório da DSX. Se é o meu propósito, é o que eu quero e tudo mais. Acho que você vai estar muito mais longe do que eu estou. Então, mas aí... Porque há 8 anos atrás, eu não tinha dinheiro para comer. Então é legal isso. Tem 10 anos, tem 2 anos a mais. E é legal. Para fazer mais do que eu fiz. Bora, obrigado, já deu um gás. Eu tô do seu lado. Então, e é legal porque o que eu penso é isso, cara. Tira a emoção do que poderia ter sido. Hoje de manhã eu vi uma frase, falava assim, o cara do McDonald's começou com 52 anos. Isso. O cara lá do Alibaba, lá com 35 ele fundou a empresa dele. Silvio Santos com 50, Com se não me 50. engano. Então, às vezes a gente fica assim, cara, eu poderia isso, poderia ter sido isso, poderia ter sido... Tira o coração disso. Porque aí você vai de novo, o que foca, cresce. Você fica focado na frustração emocional. E aí você fala, o que eu posso ser? Então, resumindo a frase, é tirar a emoção do que poderia ter sido e colocar o coração no que pode ser. E aí, filho, o céu é o limite. Achei ela bem Irmão, profunda. Eu tenho 10 anos a mais do que você, né? E humildemente, eu não quero me soar arrogante, mas humildemente eu gostaria de fazer um ajuste nessa sua fala. O ser humano, ele é emocional. Emocional faz parte da gente. Sim. E a emoção, é impossível a gente tirar a emoção, porque Sim. nós somos emoção. Sim. O papo é sobre ter a emoção certa na hora certa. E saber usar a emoção. Por muitas vezes eu também falei isso. A emoção tem ficado lá de fora da empresa. Aqui eu tenho que ser racional, eu tenho que ser numérico, mas... eu nunca consegui. E eu acho que você vai também não, eu tenho certeza que também não vai conseguir, porque não existe o ser humano sem emoção. Sim. E o problema da emoção é estar deslocada, é estar com a emoção errada no lugar errado. Só uma correção minha, que eu quero dizer assim, tirar a emoção do que poderia ter sido e colocar o coração, porque você direciona a emoção também, exatamente. É emoção também, mas eu quero colocar assim, quando eu coloco meu coração no que pode ser, eu vou direcionar minha intenção naquilo, a minha emoção naquilo, tudo naquilo. E olha que legal, uma questão de interpretação. Sabe como eu interpretei muito a tua frase? Não considere o teu passado como algo necessário para uma decisão. Bote teu coração no que você vai fazer. Daqui para frente. Daqui para frente. E uma coisa que é muito claro, que eu acho que a gente está vendo isso acontecer muito nos dias de hoje. Em 2 anos, tá? Qualquer pessoa, tá, gente, é capaz de transformar a sua própria vida. É isso aí. Tá? E, gente, são 2 anos, tá? Pode parecer um tempo longo, surreal, né, cara? tá? Mas em 2 anos você é capaz de transformar a sua vida. É isso aí. E da sua família. Perfeito. Cara, faz 7 anos que eu saí do GPA. Tive uma conversa com meu pai ontem no telefone sobre isso. Quando você olha para trás, o que são 5 anos para trás? Você fala, mano, passou. Voou. Agora quando você olha para frente, nossa, mano, 2 anos. Nossa, 5 anos para frente. É a mesma coisa, cara. Só que para trás, quando você começa a perceber, faz 7 anos que eu saí do Pão de Açúcar. Mas eu olho 2 anos para frente e falo, não. Foi hoje que eu disse essa questão do agora. Eu li uma frase semana passada, eu vi uma pregação que a pastora falava assim, as pessoas ficam pensando, o que Deus quer para mim daqui 20 anos, daqui 10 anos? Tem que pensar, o que Deus quer para mim nos próximos 20 minutos? Saindo daqui agora, qual é a próxima atitude que eu vou tomar que vai me deixar mais perto do que eu quero estar daqui 2 anos? Que é o que você falou. Isso. Ô, David, você falou do Marçal, né? Eu também admiro ele por conta dos resultados que ele tem. Mas sabe o que ele tem diferente da gente? As crenças. Ele acredita em coisas diferentes que a gente, só por isso. Ele não tem nada mais que a gente. A crença é muito forte. A Né? crença, principalmente a crença de merecimento. Isso é o que muda a vida de qualquer pessoa. Porque, se a gente parar para pensar, as pessoas nascem iguais, né?
Deus fez todo mundo falando assim, não, esse aqui eu vou fazer rico, esse aqui eu vou fazer pobre, esse aqui eu vou fazer... Não foi... Eu tenho certeza que não foi assim, mas... Nós somos crenças ambulantes, mano. É isso aí. A gente não vê com os olhos nem ouve com os ouvidos, a gente vê com as nossas crenças, bicho. A gente vê com base no que a gente viveu, no que a gente acredita, e quando a gente decide mudar isso, porque muitas dessas crenças foram instaladas em outras situações, meu. Tem várias crenças aí que era do David lá do GPA, não é do David empresário. E isso aí, às vezes, te impede de dar o próximo passo, de alcançar o próximo nível. E se a gente não tiver esse entendimento, não conseguir pivotar isso rápido, como o mundo é hoje, meu, a gente não tem o resultado que a gente está... Patina. Isso impede, sabe? O dia que alguém falou, David, você é isso, tal, e te entrou na sua identidade, bicho, te bloqueia para você ter algumas coisas. E o Marçal entendeu isso. Tanto é que ele dá o método IP, ele dá o treinamento, é sempre focado na mentalidade. Porque é aí que está o ponto. Meu. Que a gente falou antes, não você muda a sua percepção do meio, você muda o game completamente. Completamente. Você muda a mentalidade, você muda o meio, você muda a atitude, você muda a forma de se relacionar, você muda os objetivos, você muda as metas, você muda tudo. É isso aí. Então a gente, o ar-condicionado ali está 21 graus. Essa sala não vai chegar a 20, porque quando chegar a 20 ela vai desligar, até ela, quando ela começar a aquecer, ela vai ligar de novo para manter no 21. E a gente é a mesma coisa. Meu. Você pega um comercial, um departamento de vendas, a gente dá uma meta para o cara, fala assim, você tem que vender 1 milhão por mês. Se ele vender 1 milhão, ele vai segurar a venda para o mês que vem, porque ele sabe que o mês que vem ele tem que bater meta. Então, ele não passa. Ele não rompe. Entendi. Entendeu? As pessoas não entendem que meta é piso, não é teto. E isso impede das pessoas crescer, David. Faz sentido. Faz sentido. Meta é referência. O que faz a meta acontecer são as atitudes por detrás da meta. Não é assim, não é porque você definiu, tem que vender 1 milhão que o cara vai lá e vende 1 milhão. São as atitudes que ele tem que faz ele atingir a meta de 1 milhão. O que faz você emagrecer não é a vontade de você emagrecer 3 quilos por mês. É a atitude de não comer certas comidas, é a atitude de fazer caminhada, a atitude de ir na academia, que faz você ter aquela meta entregue, pô. O cara bate 3 lá e pronto, já bati a meta de 3 quilos e pronto, parei. Aí engorda tudo de novo. Aí põe a meta de novo. E aí a empresa não cresce, a empresa bate meta, não isso cresce. aí. É verdade. Então, o que é isso? Ainda Isso temos aqui um ensinamento de PNL, né, gente? Olha que bacana. Tá onde? Tá na mente. Se a gente não entender, se a gente não mudar as crenças, a gente vai ter os mesmos resultados. As crenças que te trouxeram até aqui, as crenças que você tem te trouxeram até aqui. Tá na hora de fazer novas, né? As novas, o novo passo vai depender de novas crenças. Se você não mudar, se você não adquirir novos recursos, você não vai ter como ir para o próximo nível. Então, você tem que, o tempo todo, adquirindo novos recursos para subir para o próximo degrau, bicho. Senão não vai, é fato, bicho. Não tem como. Não adianta, você colocar uma gasolina Pod num carro 1.0, ele não vai dar 250 por hora, mano. Não vai, cara. Aí, né? Ele tem o limitador dele. É isso aí. Ele tem o câmbio, ele tem o motor, ele tem a cilindrada. É trocar o carro, né? É trocar a crença. É trocar o carro. É isso aí. Aquela jangada, bicho, que te salvou para atravessar um rio, ela te salvou, bicho. Mas se você entende, se você achar que ela salvou, então você tem que levar ela nas costas para entrar na mata, bicho, você está fudido. Você vai morrer por conta do negócio que te salvou. Olha a loucura. Faz sentido. Entendeu? Então, assim, e a gente se apega nisso em várias circunstâncias, inclusive com pessoas, inclusive pessoas que a gente ama, inclusive com pessoas da família. E essas pessoas, elas estão felizes no momento, no ponto onde elas estão, mas talvez a gente não esteja, E a gente está preso ali por conta do amor, por conta de falar, não posso deixar para trás, mas às vezes, se você puxar junto, ela vai sofrer. Ela não tem o mesmo também objetivo. Vai sofrer, né? Isso. Todo mundo sofre. Olha que loucura. Animal, Marcelo. Você acha que o pai do Marçal tem o mesmo resultado que ele? Às vezes, ele não quer ter, E aí, então, tudo bem, assim, né? Você respeita a escolha e bora, né? Bora. Muito bom. O seu é o seu. Faz o seu trampo, bicho. Não espere em ninguém, Quem tiver na sua frequência vai andar junto e vai ficar pessoas no caminho. E você vai sentir falta delas. Mas esteja com elas no momento de tomar uma cerveja. Esteja com elas no momento de uma festa. Mas entenda que aquela pessoa ficou naquele ponto, E se você quiser trazer ela, você vai gerar sofrimento nela. Faz sentido.
Já levo essa então do podcast, né? Tô levando essa, eu mudei pra já. quem acompanha a gente aí, ó. Já mudei, já. A gente fala da manada, né? Ah, você quer andar com a manada? A pessoa, não, eu quero. Com a minha manada. Exato. Com a manada que entenderam onde que eu tô indo, querem ir junto, bicho. Eu não quero andar de carro sozinho, não quero pegar a estrada sozinho. Eu quero ir batendo papo com alguém, meu. Mas com alguém que está indo para o mesmo endereço, né? Mesmo destino. Senão não faz sentido. E se não fizer isso, se a gente não entender isso, não escala, Deide. Porque a gente precisa de pessoas. E Só que as pessoas da certas, gente, né? E as os pessoas mesmos objetivos, certas, é isso olhando aí. para o mesmo lugar, meu. É isso aí. A gente não vai longe sozinho. Vou A fazer gente vai rápido sozinho, mas longe a gente vai bem acompanhado. Vou fazer só uma brincadeira aqui. Manada me lembra boi, eu prefiro alcateia. É de louco. Ó, a alcateia aqui é dos careca, viu? Só pra você saber. Não, Melhor então você já tô marcando lá com o Marcelo. Não importa qual que é a sua manada ou qual a sua alcateia. É isso mas aí. tem que entender que é Mesmo necessário propósito. que exista. Exato. Mesmo propósito, né? É necessário Mesmo que propósito. exista. E eu pego mais uma Tem que vez o escolher. gancho do David. A gente fala de manada, a gente fala de alcateia, mas o que isso traz do que a gente conversou muito aqui no Capital Cast? Esteja próximo de pessoas que estejam no mesmo propósito que você, que busquem o que você está buscando e, preferencialmente, que já tenham alcançado o que você busca. Então, acho que isso também E um traz plus, essa relação de e manada e plus alcateia. dentro disso daí, eu deixo de só um a mais, esteja num ambiente onde você possa contribuir também. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ser milionário, então eu vou entrar no Clube M, mas eu não tenho nada para ofertar lá dentro. Cara, você não vai ser aceito naquela mesa. O network te coloca na mesa, mas a sua seja atitude te interessante. mantém nela, né? Então, assim, eu tenho que estar com pessoas que vibram como eu, que estão no mesmo propósito que nem eu, e que eu possa somar nesse ambiente, contribuir e também ser, né, abençoado, ter algo que eu receba também. Porque as pessoas pensam assim, eu quero encostar com o milionário, mas o que eu estou fazendo? Não resolve nada. Para ser interessante e os caras me aceitar naquela mesa. Não é, de novo, Mas, não é que eu David, tenho que ser o milionário, mas como é que eu me conecto? O que eu Tem que ter a oferto? mentalidade milionária. O que eu oferto? É isso aí, é isso aí. Não, e pega tudo que a gente conversou aqui É isso hoje. Se você se propõe a fazer algo, não importa a tua profissão, se propõe a ser o Seja melhor. faça Se o melhor. você, ou seja, se você se propõe a ser o melhor, se você busca conhecimento o tempo todo, como o Marcelo falou, você é bom naquilo que você faz. Então você tem muito a contribuir, tá? E é isso que eu acho que é a junção de tudo que a gente conversou hoje, tá? Seja o seu melhor. O Marcelo já está vislumbrando várias coisas. E eu também. Foi muito bom participar desse papo com vocês aqui A hoje. gente começou falando de gente. E terminou falando de gente. É de gente. Caramba, essa aí foi isso aí. boa. É uma grande verdade. Não é sobre o que a gente faz, é como a gente faz. É isso aí. É como a gente pensa e, podemos falar assim, vamos fechar isso aqui como vender pipoca? Vai dar certo, Porque não tem como não, entendeu? Porque a gente vai fazer do jeito que dá certo. E tudo tem jeito que dá certo. E a mesma coisa que dá certo, muitas vezes dá errado, porque é o jeito, não é a profissão, não é o segmento. Então, não desista da sua. Às vezes, você vai desistir da sua profissão para entrar em outra e vai começar tudo de novo. É só mudar o jeitinho de você pensar. Não ficar pondo a culpa na política, a culpa no governo, a culpa no imposto, a culpa no não sei o quê. A culpa é sua. A responsabilidade é sua, né? Você é responsável pelo seu resultado, ninguém mais. É isso. Que papo gostoso, pessoal. Agradeço mais uma vez pelo convite. Eu também agradeço. Então, Fabião, David, muito obrigado pela presença. Espero que tenha agregado alguma coisa para você que assistiu a gente. Que o nosso propósito aqui no Capital Cash é sempre esse. É transformar pessoas, é sobre gente, sempre sobre gente. Então, eu espero que, de alguma forma, tenha agregado esses 100 e poucos minutos. É isso Estivemos aí. juntos aqui. Rendeu, ó. Rendeu. Valeu, pessoal. Valeu, Muito obrigado e nos vemos em breve. Valeu. Até mais.